Meus queridos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para nós estarmos aqui novamente após tantos anos, creio que mais de 4 anos que a gente esteve aqui a última vez, né? Para aqueles que não nos conhecem, nós somos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, da APMT. Quem já ouviu falar sobre a APMT? A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tá bom? E nós somos missionários da agência agora há 7 anos, mas nós temos servido ao Senhor nos últimos 22 anos de nossas vidas. Nesses 20 nós estamos casados e servindo ao Senhor juntamente, né? E a nossa família também. Nós temos 3 filhas, 2 delas estão lá na Yavé, né? Estão tendo uma programação lá. E uma delas está aqui, né? Temos a Meg, que tem 15 anos e nasceu no Nepal, onde nós servimos por 7 anos. Nepal está ali entre a China e a Índia. E a Emily está com 11 anos, também nasceu no Nepal. E a Isabela, que está com 6 anos e nasceu na Romênia, o último país que nós servimos. E agora Deus nos deu um novo desafio, que é de servirmos no norte da Inglaterra, numa cidade chamada Newcastle. É uma cidade bem pequenininha, tem até um time de futebol bem conhecido de Newcastle, não sei quem conhece, né, mas lá na Europa ele é bem conhecido. E é uma cidade que ninguém menos do que John Knox trabalhou como missionário e evangelista. Todos conhecem John Knox, né, gente? Não conhece? John Knox foi um dos precursores do trabalho presbiteriano. E o presbiterianismo brasileiro veio através do presbiterianismo de John Knox, né? Então, nossa, que diferença, né? Não sei se vocês vão ficar com calor, mas é bem melhor, né, para ouvir. Então, e aí ele trabalhou lá como missionário e evangelista nessa cidade por 2 anos. E agora Deus tem nos dado esse privilégio de irmos ali e servirmos aquela nação. A Inglaterra, se você pegar todos os presbiterianos da Inglaterra juntos, não dá 800 membros de toda a Inglaterra, tá bom? Não estou falando de uma cidade. Em São Paulo, nós trabalhamos numa igreja presbiteriana que tem 1.150, numa igreja só. E creio que tem outros maiores ainda, né? Então, o presbiterianismo no Brasil tem crescido de forma exponencial, graças a Deus por isso. Ainda temos muito o que fazer, muito para trabalhar e principalmente evangelizar. Porque essa igreja que a gente vai trabalhar com eles lá, eles conseguiram agora um templo no centro da cidade, um templo histórico de mais de 200 anos de história, que pertence à igreja anglicana, que é a igreja estatal da Inglaterra, né, que pertence à rainha. E essa igreja ela estava abandonada por 60 anos. Sabe o que é isso? 60 anos, eu estou com 43. Ou seja, 60 anos essa igreja não tinha um culto sequer. Ali ninguém entrava para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como aqui nós temos. 60 anos. E aí minha esposa, muito curiosa, foi perguntar para o presbítero lá, por que aquela igreja estava assim, daquela forma, por 60 anos. E uma das coisas que o presbítero falou, olha, porque a igreja deixou de evangelizar, né? É como deixar de ter filhos, não é isso? O grande problema hoje, o grande gargalo do mundo hoje é isso, porque as pessoas não querem ter mais filhos, querem ter cachorros, mas não querem ter filhos. No Japão já se vende mais fraldas geriátricas do que fraldas infantis, né? Em Coreia do Sul, por exemplo, as pessoas têm mais cachorros do que têm crianças, né? Então, ou seja, o evangelismo é a mesma coisa. Se a igreja não evangelizar, se a igreja não pregar o evangelho de Cristo que salva, o que vai acontecer com a igreja? A igreja vai morrer. E é isso que aconteceu com essa igreja, né? Então, eles pediram esse templo que estava vazio por 60 anos para o Estado, e o Estado falou para eles assim, olha, infelizmente alguém já veio antes de vocês. Por quê? Porque lá é o seguinte, muitas igrejas estão fechando, muitas mesmo na Europa, né, como um todo. E essa igreja então, ela se fechou, eu já disse, né, porque eles pararam de evangelizar, não tiveram filho, e a igreja ficou vazia. Mas alguém pediu para ter aquela igreja, provavelmente para ensaiar, para que orquestras pudessem ensaiar por causa da acústica, né? Uma igreja bem construída. E aí
Depois de 5 minutos, então, eles ligam e falam para o pastor, que é o nosso pastor lá, né, da igreja presbiteriana: olha, a pessoa não vai mais ficar com a igreja, vocês podem ficar com a igreja por 150 anos e não precisa pagar aluguel. Vocês só precisam restaurar a igreja, porque a igreja estava destruída mesmo. Inclusive, quem restaurou a igreja, foi responsável pela restauração, é um romeno, né, que mora na Inglaterra. Ele é construtor e ele restaurou a igreja está linda. A igreja agora cabe 1.300 membros, eles têm 99, a última vez que eu soube, né? Então existe muito o que fazer, Deus tem nos chamado ali, o desafio é grande, né? Agora nós estamos no processo de aplicação dos vistos, só para os vistos e plano de saúde, que é obrigatório para nós termos, durante todo o tempo que nós vamos estar ali, que é de 3 anos de visto, é mais de 100 mil reais, tá bom? Só para 3 anos. Então, às vezes, por isso que as pessoas vão ilegal, né? Porque ilegal parece ser mais fácil, né? Mas a gente, como cristão, não podemos fazer isso, né? Então, ou seja, vai ficar mais de 100 mil reais. O desafio é grande, mas nós acreditamos que se a igreja se mobilizar, nós sim podemos fazer isso e enviar. E essa semana Deus tem falado muito ao meu coração na vida de Gideão. Ele tinha 30 mil homens e Deus falou com ele assim: ainda é muito. E aí 20 mil pessoas foram embora para casa, ainda ficaram 10 mil. Deus falou: ainda é muito, então separa mais. E por fim ficaram somente 300 homens. E a Bíblia diz que mesmo assim eles venceram a guerra contra os medianitas. A Bíblia diz que eles nem precisaram lutar, porque os medianitas se matavam. E aí eu quero contar uma pequena história antes da gente começar a nossa pregação. Se você tem filho, a maioria de vocês aqui tem filhos, ou tem um ente querido. Se essa pessoa estivesse no hospital, à beira da morte, e você tivesse 120 mil, que é o que a gente vai usar para o visto, se você tivesse 120 mil na sua conta, você tiraria tudo e investiria na vida daquela pessoa para que ela pudesse viver mais alguns anos? Investiria? Ou não? Fala assim: ah não, deixa ela morrer, né? Porque afinal de contas vale mais o dinheiro do que a vida dessa pessoa. Você faria uma coisa dessa? Seria desumano, não é verdade? Mas a palavra de Deus nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festas no céu. A Bíblia diz também que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ou seja, quando nós estamos indo lá fazer missões, será que a igreja está disposta a meter a mão no bolso e falar: Senhor, eu quero, mesmo que seja para investir, esses missionários investirem em uma vida, porque a tua palavra nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu faria. Você faria isso? Eu não estou dizendo para você ter igual de meter a mão no bolso e levantar 120 mil, que eu acho que você nem tem isso tudo, né? Mas se toda a igreja se mobilizar, se cada pessoa se mobilizar, se eu já fiz as contas, se 1.000 pessoas investissem com 150 reais, uma igreja investisse, cada um investisse 150 reais, nós pagaríamos todos o visto, sem nenhum problema. Então, ou seja, eu peço a vocês que vocês considerem isso, que vocês orem no coração de vocês, e se vocês sentirem isso, o pastor Ricardo já me conhece há 22 anos, que nós somos missionários, a minha esposa é membro lá da 4ª igreja, minha esposa Fernanda, que está ali, desculpa, nem apresentei minha esposa, que feio, né? Não é a esposa do pastor, é a Fernanda, né? Então, ou seja, converse com ele. Se você quiser participar desse grande desafio e você entende que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, converse com o pastor Ricardo, né, com a família dele, e entre em contato conosco, tá bom? Bem, hoje o pastor me deu um texto para estar elaborando com vocês aqui, e esse texto está lá em Mateus. Mateus capítulo 7. Do versículo 7 até o versículo 11. Diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento, ó Deus, para entender a Tua palavra, Senhor, e que nós, ó Deus, possamos colocar, ó Deus, em prática o que nós estamos e vamos aprender aqui, Deus, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém e amém. Bem, aqui esse texto fala sobre a persistência na oração. Jesus então nos convida a ter essa persistência de pedir, buscar e bater. São três ações: pedir, buscar e bater. Pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Então, pedi, buscai e batei. Aqui uma progressão de intensidade da nossa fé. Eu me lembro de quando nós começamos o nosso ministério em 99, quebrados, mais que arroz de terceira, pouco dinheiro, a gente saía, né, minha esposa, a gente saía para o shopping de ônibus para comprar uma sacolinha de compras e voltávamos para casa. A gente tomava também uma casquinha do McDonald's, que era menos de R$1, né? Hoje está R$3. E a gente achava aquilo o máximo. E voltávamos para casa felizes. Quantas vezes eu tive que orar a Deus para ter um sabonete para no final do dia tomar banho no começo do nosso ministério. Hoje eu não preciso mais disso, viu, meus irmãos? Bem porque o pastor sempre ganha sabonete, acho que o povo deve achar que a gente está fedido. É sabonete, pós-barba, não falta nada, graças a Deus. Mas o começo do meu ministério foi assim. Então existe uma progressão da nossa fé. Nós vamos crescendo à medida que nós vamos confiando mais e mais no nosso Pai, no nosso Deus. Você vê que a criança, quando ela é pequenininha, e você fala, se jogue, minha filha, ela se joga, né? Ela se joga, ela confia em você, mas à medida que ela vai crescer, fala, sei não, hein? Eu já estou grande, já estou pesado, e vai que ele me deixa cair de cara no chão, né? Então, ou seja, à medida que a gente vai crescendo de tamanho, eu estou dizendo, né, e de idade, a gente tende a confiar menos no papai e na mamãe, né, no sentido de se jogar, né? Não estou falando de confiança mesmo. Mas na nossa vida espiritual é o contrário. Quanto mais nós crescemos, a tendência deveria ser eu confiar mais em Deus, eu depositar nele mais a minha esperança. Por quê? Porque eu venho experimentando isso desde pequeno. Todos os dias da minha vida Deus tem sido conosco como família, 22 anos. Servimos no Nepal, um país difícil, de guerra civil, iminência de terremotos. E aí a gente sai de lá, quando a gente chega no Brasil, o terremoto bate lá, metade de Katmandu vem ao chão, quantas pessoas morreram, e eu estou em vida. Ou seja, a tendência nossa natural deveria ser essa. Quanto mais eu cresço no meu relacionamento com Deus, mais a minha fé ela vai se evoluindo. Então Jesus nos pede para nós termos intensidade na oração, paixão na oração e persistência na oração, ok? Intensidade na oração, paixão na oração e persistência na oração. Então Jesus mostra aqui a importância da oração após ele já ter abordado o mesmo assunto lá no capítulo 6, versículos de 5 a 15. Então Jesus está mostrando que existe uma importância muito grande na oração. E quando eu falo de oração, meus irmãos, não é você sair por aí, né, como a gente passa aqui, eu e minha esposa levantamos cedo para fazer caminhada, viu, gente? Para aqueles que não fazem, é muito bom, né? Dá para você emagrecer, investir no seu relacionamento, né? E ainda falar com Deus. E a gente vê muitas pessoas com um terço na mão, muitos católicos aqui nessa região. E eles ali com aquele terço orando. Não é isso que eu estou falando. A nossa vida ela tem que ser uma oração. A nossa vida tem que estar em constante relacionamento com Deus. Então não é que você vai sair falando em voz alta, mas no seu coração você está em constante oração. Então existe aqui 3 facetas da oração: pedir, buscar e bater, e suas recompensas. Primeira recompensa que nós temos: quem pede, o que a Bíblia diz? Quem pede, recebe. Pedir é fazer os nossos anseios
conhecidos diante de Deus. Quando a gente vai pedir, a gente sempre fala assim, eu fiz aqui um apelo para vocês no começo, não foi? Sobre o nosso ministério. Vocês podem participar ou não. Como a gente até brinca, né? O não eu já tenho, só falta o sim. Não é verdade? Existe 50% de chance que alguma coisa vai acontecer, ou não vai acontecer. Então, diante de Deus, é a mesma coisa. Nós colocamos diante de Deus os nossos anseios, os nossos desejos, e falamos, Senhor, se for da Tua vontade, Deus, que isso aconteça. Eu estava receoso de ir para a Inglaterra. Depois de 22 anos, imigração, preenchendo formulário, eu prometo para vocês que eu estou cansado. Se não fosse a minha esposa assumir, eu acho que eu nem faria. Mas Deus tocou no coração da minha esposa, graças a Deus ela está fazendo essa parte difícil demais. Mas esse fazer os nossos desejos conhecidos diante de Deus é isso. E eu falei, Senhor, meu desejo é de ficar. Porque se eu ficar aqui no Brasil, olha, é minha língua, é o meu povo, é a minha comida, eu amo arroz com feijão. Inclusive, se você quiser ser o nosso parceiro só de arroz e feijão, pode falar comigo que eu estou aceitando, porque lá na Inglaterra a comida deles é ruim demais. Eu fui lá numa conferência, o cesto ficou cheio de comida, porque ninguém aguentava comer aquela comida. E o arroz e feijão lá é caro. Então, se você quiser ser nosso parceiro de arroz e feijão, eu aceito. A Bíblia diz que aqui que der um copo de água, imagina quem der arroz com feijão para o missionário aí. Então, ou seja, é fazer conhecido diante de Deus. E aí eu falei, Senhor, se isso da Tua vontade vai acontecer. Alguns dias atrás, o meu gerente do Banco do Brasil, que é lá de Belo Horizonte, ele olhou lá no meu perfil e ele viu que eu era missionário. Está lá, missionário. Ele falou, Senhor, crente, o meu gerente é crente, ele falou, é um missionário, Senhor, o que eu posso fazer por esse missionário? Aí de repente ele me liga, do número dele privado. Olha, eu sou seu gerente aqui do Banco do Brasil, olhei a sua conta, eu vi lá que você é missionário. O que eu posso fazer por você? Eu falei, não, Jesus, não, isso não pode estar acontecendo. E aí eu vi o meu limite, eu preciso de mais de 100 mil reais. Meu limite é de 6 mil reais do meu cartão de crédito, porque eu não tenho entrada para tudo isso, né? Aí eu falei, olha, Joel, que é o nome dele, eu preciso de mais de 100 mil reais, eu preciso de maior limite, eu vou meter esse negócio no cartão aí, vamos ver o que Deus vai fazer. Ele falou, eu vou ver o que eu posso fazer. Em questão de minutos, ele conseguiu aumentar o nosso limite para 80 mil reais. Quando que isso acontece, gente? Quando? Eu não tenho entrada para tudo isso, o meu limite era de 6. Isso porque eu tenho anos, de conta ali. Meu limite era de 6 mil. Ele aumentou para 80 mil, ele falou, isso dá? Eu falei, olha, eu acho que dá. Não deu, passou de 100 mil, né? Mas enfim, é fazer os nossos desejos, nossos anseios conhecidos diante de Deus, e Ele vai responder, né? Deus sempre irá nos responder. Vamos memorizar? Deus sempre irá nos responder com sim, não ou espera. Mas Ele sempre vai te responder. Não é verdade? Que na verdade, quando a gente coloca os nossos anseios diante de Deus, o que a gente espera? Que Deus sempre vai ser favorável. Mas às vezes Deus vai falar assim, não é a hora de vocês irem. Nós já éramos para ter ido maio do ano passado. Olha quando nós estamos já. Eu já estava desencantado já com isso. Falei assim, eu só vou me aquietar por aqui, vou pegar uma igreja. A igreja do PSU estava lá querendo me convidar para trabalhar com eles. Olha, estabilidade, minhas filhas vão ir para a escola aqui, vão ter amigos, coisas que difícil a gente ter no exterior. Eu já estava tranquilo. Deus falou, não, ainda não, você vai. Eu falei, tá bom. E aí Deus vai fazendo a vontade dele conhecida para a gente, A segunda recompensa, quem busca, acha, não é verdade? Quem busca, acha. Se você está buscando algo de Deus, Deus vai achar isso para você. Deus não vai deixar você ficar sozinho, buscando sozinho. Ele está contigo, E aqui, o buscar, isso se for a vontade de Deus para nós. Buscai a Deus de todo o coração, Jeremias fala para a gente, 29:13. Buscar a Deus de todo o coração. Porque quando a gente fala de buscar, a gente sempre pensa em questão financeira, não é isso que as igrejas têm pregado aí fora? Venha para a igreja, a sua vida vai mudar. Venha para a igreja, seus problemas vão se acabar. Mas é isso que Deus nos prometeu? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Nesse mundo tereis, mas tem de bom. Por quê? Porque eu serei contigo. Então, ou seja, porque Deus está conosco, nós podemos vencer todos os obstáculos. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, ele estava lá com medo dos medianitas, moendo o seu trigo,
com medo dos medianitas tomar, o anjo fala para ele assim, ó, levante, guerreiro forte, guerreiro forte. Ele está olhado para um lado, olhando para o outro, com o que ele está falando? Eu estou aqui escondido. E ele vem falar para mim que eu sou forte, mas aí o texto continua assim, porque eu sou contigo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque tudo que Jesus conquistou, nós também somos conquistadores com Ele. Nós conquistamos tudo com Cristo. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Nós vivemos dias difíceis, dias onde as pessoas não querem mais buscar a Deus. O crescimento da igreja presbiteriana lá na Inglaterra é de 0%. O crescimento da igreja presbiteriana no Brasil também está muito baixo. Nós saímos do hall de maiores igrejas do Brasil, você sabia disso? Antes a gente estava com a Batista, com a Assembleia. Agora nós saímos, não estamos mais. Nós não estamos crescendo como nós poderíamos crescer. Por quê? Porque as pessoas têm buscado menos ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque pode chegar momentos de escassez espiritual, onde nós vamos buscar a Deus e não vamos encontrar, como é na Europa. Quando nós estávamos no Nepal, nós evangelizamos uma belga. E ela falou assim, olha, é muito bonito o que eu tenho vivido aqui, mas quando eu chegar na Bélgica, a igreja mais próxima está a 45 quilômetros da minha casa. A igreja católica onde eu vou é da seguinte forma, quanto mais você paga para a igreja, mais à frente você senta. Quanto menos você paga, mais atrás você senta. Eu não tenho amigos cristãos. Meus pais não são cristãos. Essa é a realidade da Europa hoje. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Porque se nós olharmos para a Europa hoje, a Europa foi um dia o quê? O berço do cristianismo. Enviando missionários por todos os cantos do Brasil. Não é essa a realidade do mundo. E não é essa a realidade do Brasil hoje. A gente está enviando missionários. A PMT hoje tem 240 missionários espalhados pelo mundo inteiro. Só da PMT, 200 sendo treinados nesse exato momento. Mas buscai a Deus enquanto se pode achar, porque pode chegar momentos que nós vamos estar como a Europa, onde a gente vai buscar a Deus e não vai encontrá-lo, os nossos filhos, os nossos netos. Deus não nos desampara, não desampara aqueles que o buscam, como diz lá em Salmos 9:10. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Aqueles que buscam a Deus de todo o seu coração, Deus não te desamparará, Deus estará com você. Hoje a gente estava lá em casa e de repente alguém chega lá, amigos nossos que estão com uma dívida maior do que o que a gente vai pagar para os nossos vistos, e eles chegaram com o envelope e falaram assim aqui, ó, é uma pequena semente no que vocês têm que pagar. Meu coração ficou dilacerado, eu falei, Senhor, o que eles têm que pagar é quase 3 vezes mais do que nós vamos pagar para esse visto, e eles estão tirando os recursos deles. Meu coração se encheu, por quê? Porque Deus está conosco. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios, que Deus é o mesmo Deus que dá o pão a quem come, é o mesmo Deus que dá a semente a quem semeia, que está no envelopinho de vocês aí, não é isso? É 2 Coríntios ou 1 Coríntios? Olha aí, dá uma coladinha para mim aí. O que significa? O pão é para você comer, e a semente? Só não falo isso para as mulheres light aí, que elas vão falar que é para comer também, que as mulheres gostam de comer uma semente, né? Eu estou me sentindo já um alpiste lá em casa, né? Tanto que semente que a minha esposa mete em minha comida lá. Hoje, mas a semente naturalmente é para fazer o quê? Para plantar. E o resto do texto aí diz o quê? Alguém me ajuda aí. O que diz aí o texto? Leia aí no envelope. Vai lá. Amém. E aumentará, e frutificará. Mas se você come o pão e a semente, meu irmão, aí não dá, né? E aí quando você precisar do sobrenatural, porque deixa eu explicar para vocês, tá bom? É o seguinte, Deus nos dá esse privilégio de participar da obra que Ele está realizando. Eu vim nessa igreja muitos anos atrás, gente, olha como é que ela está bonita. Essa igreja estaria assim se vocês não estivessem investindo nessa igreja? Não estaria. Quando você come o pão e come a semente, o dia que você precisar do sobrenatural de Deus, que é o que está acontecendo conosco agora, você não terá, porque você não plantou.
Aí se você é um cara bem articulado, uma pessoa bem articulada, investiu, ainda você pode segurar um pouquinho. Mas se você é um cara que não se planeja, uma pessoa que não se planeja, você vai passar fome. Steve Jobs, todos conhecem ele aqui, né, que é o cara da Apple, lá, o fundador da Apple. Com todo o dinheiro dele, pegou um câncer, nem todo o dinheiro da vida dele pôde salvá-lo. Hoje ele não está mais entre os seres viventes. E assim muitos outros. O MC Kevin, né, com todo o recurso que ele tinha, foi casar no México, alguns dias de casado, e aí morreu. Estava orando, né? Estava buscando a Deus lá no quarto do hotel, não é verdade? Não, estava fazendo aquilo que é errado e ele morreu. Meus irmãos, quando nós investimos no reino dos céus, quando nós precisarmos do sobrenatural, Deus vai tirar lá da sua reserva e Ele vai nos abençoar, amém? Então invista. Terceira recompensa: quem bate as portas se abrem. Bata até que a porta se abra. Nem sempre são as portas que nós gostaríamos. Em 2014 nós queríamos ir para a Inglaterra. Nós já tínhamos esse projeto de irmos para a Inglaterra, trabalharmos com os diásporas ali. Mas aí Deus fechou todas as portas para a Inglaterra, e aí a PMT nos solicitou para irmos para a Romênia. Eu não queria aprender outra língua, porque eu já falava 4 línguas. Eu falei assim, eu estou cansado, eu já não tenho mais esse pico, eu não sou mais jovenzinho. E aí eu vou para um país que é uma das línguas mais difíceis, que é o romeno. E eu aprendi essa bendita dessa língua tão bem que os romenos falam assim, como que você aprendeu a nossa língua desse jeito? E lá não tem ninguém nessa corzinha, assim, é muito difícil ter, sabe? E quando eu falava com eles ficavam alguns segundos até eles entenderem que eu estava falando com eles na língua deles. Então, ou seja, às vezes nós vamos bater em algumas portas e aquelas portas não vão se abrir, porque não é a vontade de Deus, mas Deus vai abrir outras. Não é isso que Kleber Lucas falava? Se uma porta se fecha aqui, outra se abrirão ali. Então, ou seja, quando Deus fecha uma porta, a Bíblia diz que ninguém vai abrir. E quando Deus abre uma porta, ninguém vai fechar. Se você não crê nisso, meu irmão, você está em pecado. Se você não crê nisso, minha irmã, você está em pecado. E eu não falo isso com dúvida no meu coração, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é pecado? É desagradarmos o coração de Deus, é fazer aquilo que Ele falou para não fazermos. A porta mais importante que nós poderíamos entrar nela, Deus já abriu. Quem é essa porta? Quem é a porta? João capítulo 10, versículo 9, que diz o quê? Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo e achará pastagem. Essa é a maior porta que nós poderíamos ter aberta diante de nós, e nós já entramos. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu único filho. Se Ele não poupou o seu único filho, Ele pouparia alguma coisa para os seus pequenos, para os seus filhos? Claro que não. O bem mais precioso Ele já nos deu, que é Jesus Cristo. Na Romênia, o romeno acredita que a igreja é a arca da salvação. Só tem salvação quem entra na igreja, quem participa da igreja ortodoxa. E para nós, quem é a arca da salvação? Pode falar, meus irmãos, quem é a arca da salvação? Jesus Cristo é a arca da salvação, e todos que entrar naquela arca será salvo. Jesus é a porta, quem entrar nessa porta será salvo e achará pastagem. Deus vai te alimentar, Deus não vai deixar você passar fome. Hoje alguém lá da nossa igreja veio e trouxe uma caixa repleta de biscoito que a gente nunca compra para as meninas já estavam assim com o zoião cheio assim, né? Biscoito daqueles de qualidade que a gente não compra. Nutella, olha, leite moça, coisa que a gente geralmente não come, a gente compra promoção. Esse irmão chegou, então, ou seja, Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Não duvide, porque se você duvidar de Deus, você está em pecado. Peça com confiança e humildade, procure com cuidado e diligência, bata com seriedade e perseverança. Clark fala isso, um teólogo. Bateremos a porta, mas não sem resistência. Muitas vezes nós estamos batendo, olha a resistência que nós estamos enfrentando, pandemia, questão financeira. A Libra, que é a moeda lá da Inglaterra, está quase 8 vezes o valor do real. Ou seja, tudo que nós conseguimos aqui é 8 vezes menos. Nós estamos batendo, mas não sem resistência. E isso para Deus é obstáculo? Claro que não. É obstáculo para nós, porque nós somos finitos, mas Deus é infinito. O que eu falo para as minhas filhas é: se Deus sustenta todo o universo nas tuas mãos,
se Ele sustenta a terra no lugar certo, no ângulo certo, se ela mover um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, nós desapareceríamos da face da terra. Deus sustenta, quem segura aquela terra no mesmo lugar e ela não sai por aí doida pelo universo, é o nosso Deus. O universo, a terra está nas suas mãos. E se Ele sustenta o universo, Ele não podia sustentar a sua vida? Ó, vermezinho de Jacó. Meus irmãos, isso é coisa séria. Aonde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Uma vez abertas todas as portas, não haverá mais necessidade de se bater. E aí, muito provavelmente, você vai se esquecer do seu Salvador. Por isso que Deus tem que deixar algumas portinhas fechadas para que você bata ali. Aí Deus abre aquela porta e resolve aquele problema, aparece outro maior, aí você vai lá. Aí Deus vai lá. Por quê? Porque senão você se esquece de Deus. Jesus nos encoraja a continuar a bater na porta até a resposta chegar. Eu escrevi um dizer esses dias para trás, que fala assim que a oração, ela não tem como finalidade mudar o coração de Deus. Ela tem como propósito mudar o nosso coração e preparar o nosso coração para receber a vontade de Deus. Vocês entenderam? A nossa oração não tem como finalidade mudar o coração de Deus. O coração de Deus é imutável. Ninguém muda o coração de Deus. A Bíblia diz assim: agindo Deus, quem o impedirá? A oração é para mudar os nossos corações. Para quê? Para prepará-lo para receber a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos aí entes queridos, amigos, que nós temos orado para que Deus os cure do coronavírus. Todas as vezes que nós oramos, Deus cura? Não. Muitas pessoas estão morrendo. Deus deixa de ser fiel? Não. Mas Deus preparou o seu coração, porque você ora como Jesus orou. Senhor, olha, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Deus trabalhou no seu coração. Então, independentemente se aquela pessoa morrer ou continuar vivendo, é a vontade de Deus para você, e o seu coração será confortado. Não é verdade? Essa é a diferença da nossa teologia, da teologia que prega de fora. Que nós exija de Deus, demande de Deus, você é filho do rei. Cuidado com essas teologias têm estragado as nossas vidas. O bater implica que eventualmente a porta irá se abrir. Nós não vamos ficar batendo para sempre, uma hora ou outra essa porta vai se abrir. Muitas vezes ela vai se abrir, a gente nem vai estar vivo, mas ela vai se abrir. Como foi a mãe de Agostinho, que orou por ele 30 anos, a Mônica, orou por ele 30 anos. E ele se converteu. As portas de Deus são feitas para se abrirem. As bênçãos de Deus são para que você adentre nelas e receba a sua bênção e paz. A porta que Deus coloca na sua frente, não dá para você ficar igual um besta ali a sua vida inteira batendo, não. Uma hora ou outra ela vai se abrir. E deixa eu te falar uma coisa: quanto mais rápido você trabalhar o seu coração para receber as bênçãos de Deus, mais rápido essas portas irão se abrir. Porque se Deus precisar tirar tudo de você, mas que você herde a vida eterna, Ele vai tirar. Tirar o carro, tirar a casa, tirar bens materiais, mas Ele vai te levar para casa, a casa celestial. Então, deixe Deus trabalhar no seu coração. Spurgeon fala assim, o grande pregador batista: não faria sentido bater em uma parede, mas você poderia sabiamente bater numa porta, pois ela foi designada para abrir. A parede não é para abrir, você pode bater aí tanto você quiser, não vai abrir, mas a porta ela foi feita para se abrir, e se você bater, a Bíblia nos promete que ela irá se abrir. Amém? O ato de bater a porta é muito simples, qualquer um pode fazer, não é verdade? Já parou para pensar nisso? O ato de bater, todo mundo pode bater. Eu tenho só um catoquinho de mão, não tem problema, você bate lá, aperta a campainha, sei lá, né? Uma pessoa que está debilitado na sua saúde, ainda tem uma forcinha para bater. Uma pessoa que é rica, ela pode bater na porta? Pode, ela pode bater na porta. Uma pessoa que é pobre, pode bater numa porta? Pode bater. Então é algo que Deus fez acessível para todos. Para todos. Pedi e dá-se-vos-á. As promessas de Deus são para os que diligentemente as procuram. Muitas das nossas buscas sem paixão não são atendidas por boas razões. Nós pedimos a Deus para que Ele se importe
com algo que nós não estamos nem aí. Já observou isso? Que muitas vezes está batendo na porta, está pedindo para Deus se importar com uma coisa que você nem mesmo crê. Senhor, eu quero ir para a Inglaterra, mas é tão difícil, é tão intransponível. Eu nem quero tanto. Ainda bem que Deus não faz as nossas vontades, né? Porque Jonas não queria que o povo de Nínive se convertesse, e mesmo assim Deus converteu o coração daquele povo, e houve salvação, independente do desejo do coração dele. Ainda bem, a Bíblia diz que Deus, antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós precisamos. Então Deus ama a perseverança na oração, pois isso demonstra o quanto nós compartilhamos do seu coração. Vocês entenderam? Deus ama, né, a perseverança na oração, pois isso demonstra o quanto nós compartilhamos do seu coração. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais intimidade você cria com Deus. Jesus, então, ele ilustra essa natureza generosa de Deus quando ele diz: ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou qual dentre vós é homem que, se porventura um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Imagina o seu filho pedindo um pedaço de pão, você pega lá uma pedra e dá para o menino: come aí, meu filho, esse pãozinho que está gostoso. Está meio durinho, mas está gostoso. É isso que você vai fazer? Mesmo nós sendo maus, a Bíblia diz que ninguém é bom. Um somente é bom. Quem é? Deus. Todos nós somos maus. Mas nós, sendo nós maus, nós podemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quem dirá Deus, que é bom, rico em misericórdia e graça para com os seus? E aí, para a gente terminar, não recebemos de Deus o que queremos, mas o que precisamos. Nós não recebemos de Deus o que nós queremos, nós recebemos de Deus o que nós precisamos. E isso você pode estar certo, que se você precisa, Deus vai te dar. Alguém tem falta de alguma coisa que você precisa, não que você quer? Eu tenho muitas coisas que eu gostaria, mas o que eu preciso? Eu tenho comida para comer, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho roupa para me vestir. Isso aqui foi doação, tive até que aumentar, ainda está até a marca aqui que eu tinha que aumentar com o irmão, era muito pequenininho, né? Mas eu tenho. Então, tudo que você precisa, você tem. Então, não duvide de Deus. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para satisfazer os nossos próprios prazeres, como diz Tiago 4:3. Mesmo quando pedimos uma serpente, Deus nos dá pão. Muitas vezes você pede coisas que você nem ao menos sabe o que você está pedindo, mas Deus vai te dar aquilo que você precisa. Então Deus vai nos livrar da nossa própria ignorância, porque às vezes a gente pedimos de forma errada. E aí, cuidado então com a blasfêmia, né, que eu falei. É uma blasfêmia negar que Deus responde àqueles que procuram. Então, se você procura de Deus algo e a gente não crê em Deus, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se Jesus voltar hoje e você tiver um coração incrédulo, um coração de blasfêmia contra Deus, você pode ter certeza que você não vai subir. Isso é uma prova cabível que você ainda não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquele que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai confiar que Deus vai cuidar dele. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo quando você olha e fala assim: meu Deus, 100 mil reais, eu não sei nem o que é isso, eu nunca tive isso. Mas para Deus não é nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E outra coisa, tudo que nós temos, nós falamos o quê? Que pertence a Deus. Se tudo que nós temos realmente pertence a Deus, e Deus fala assim: olha, pega tudo que você tem e invista nessa obra. Não vou fazer. Mas por quê? Não é meu? Eu não faço dele o que eu quero? Né? Aquelas pessoas falam assim: o dia que Deus me der um carro, eu vou servir ao Senhor. Quem tiver na igreja passando na rua, eu vou dar carona até ele ter o carro. Já aconteceu comigo. O cara lá com a futura esposa dele, ele me viu no ponto de ônibus, virou até para o outro lado. E aí depois eu fui para o cartório, que ele estava lá, ele me olhou assim com uma cara, tipo assim, envergonhado. Então, ou seja, nós fazemos mau uso daquilo que Deus nos confia.
Deus tem te confiado as finanças, Deus tem te confiado uma casa, Deus tem te confiado uma família, Deus tem te confiado um carro, Deus tem te confiado uma faculdade, Deus tem te confiado tantas coisas. E a pergunta é, como você tem administrado essas coisas que Deus tem confiado? Como você tem administrado as suas finanças? Será que você tem gastado suas finanças de forma sábia? As finanças suas não, de Deus. Você tem sido um bom administrador das coisas que Deus te deu? E aí, para a gente terminar, Provérbios 3, versículos de 5 a 6. Provérbios 3, versículos de 5 a 6. Olha o que nos diz aqui a palavra de Deus. Provérbios 3, versículos de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Esse é meu desafio para você hoje. Confia no Senhor de todo o seu coração. Por que é de todo o coração? É dizer, Senhor, eu cresci, já estou grande, olha para o meu corpo, eu não confio muito, mas o Senhor está me dizendo, lança-te, se jogue nos meus braços, e eu vou confiar. Isso é confiar em Deus de todo o coração. Eu vou me jogar, e eu sei que Deus não vai me deixar esborrachar, quebrar a cara. Ele será o meu baluarte, Ele será o meu escudo, Ele irá me defender. E não te estribe no teu próprio entendimento. O que eu posso fazer para conseguir mais dinheiro? Ah, já sei, vou fazer uma vaquinha pela internet. É isso que Deus está mandando fazer? Ou Deus está me mandando desafiar a igreja dele para ajudar a gente a chegar naquele país? Às vezes nós temos coisas aqui na nossa cabeça que a gente, Senhor, eu tenho um lote que eu acabei de vender lá em Minas, dá uns 48 mil reais. O cara falou que só pode me pagar em 3 anos. Ou seja, se pegar por mês não dá para pagar. Mas eu falei, Senhor, eu como missionário estou disposto a investir todo esse dinheiro nessa obra que o Senhor está me chamando para fazer? Eu estou disposto. Eu estou orando para que Ele fale assim, olha, mudou aqui as coisas, eu estou te pagando. E se o que Ele me der, eu vou investir nessa causa. Porque eu acredito que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu acredito que quando uma pessoa se converte, a festa nos céus. A pergunta é, você está disposto a fazer isso também para a obra do Senhor? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Tudo que você fizer, fala, Senhor, participe comigo disto. Senhor, eu estou tomando um passo aqui que para o mundo parece ser loucura. Assim como para Gideão, as pessoas devem olhar e falar assim, com 300 homens eles vão vencer os midianitas, que são como gafanhotos, como areia do mar? De forma nenhuma, para Deus não há impossível. Para nós sim. E é por isso que Ele fala, o possível você faz. Quando chegar no impossível, aí deixe comigo, porque eu vou fazer, porque eu sou Deus do impossível. Amém? Vamos orar? Querido Deus, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi anunciada com fidelidade, Senhor. Ó Deus, o que eu te peço, Deus, é que o Senhor trabalhe em nossos corações, e ó Deus, que essa palavra, Deus, não volte vazia. Ó Deus, mas que ela ache guarida, ela ache lugar em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor nos transforme, ó Deus, de dentro para fora. Ó Senhor, que essa palavra, ó Deus, ela seja viva e eficaz em nossos corações, de tal forma, Senhor, que quando nós se começarmos agora a nossa semana, Senhor, nós comecemos a nos perguntar, Senhor, será que eu tenho batido nas portas certas? Senhor, será que eu tenho buscado as portas corretas? Será, ó Deus, que eu tenho pedido as coisas certas? Senhor, endireita os nossos caminhos, endireita os nossos corações, ó Deus. Ó Deus, esquadrinha os nossos corações, como diz Davi. Senhor, Tu sondas e conheces o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelas veredas eternas, Senhor. Ó Senhor, quantas vezes nós temos batido cabeça, quantas vezes nós temos buscado aquela oportunidade de emprego que o Senhor já falou para nós que não é para nós. Quantas vezes, ó Deus, nós temos buscado uma profissão, enquanto o Senhor já falou para nós que não vai ser para nós, e nós estamos batendo em uma porta que não é para nós. Ou quantas vezes, ó Deus, nós estamos deixando de bater em portas que o Senhor já falou, eu irei à frente de você, de vocês, e eu abrirei essa porta para você, porque eu coloquei aquela porta ali, e nós não estamos batendo. Senhor, quantas vezes, ó Deus, nós estamos buscando, Senhor, coisas que não agradam o Seu coração,
Quantas vezes, ó Deus, nós temos buscado, Senhor, a riqueza, enquanto o Senhor tem nos falado, busque a minha presença. Como Moisés fez, quando o Senhor falou, olha, eu vou diante de vocês com uma coluna de fogo durante a noite para aquecer vocês. Durante o dia eu mandarei a nuvem para te proteger do sol escaldante, mas a minha presença não irá com vocês, porque vocês são um povo rebelde. E Moisés então bate o pé e fala, Senhor, daqui eu não arredo o pé, porque se a tua presença não for comigo, Senhor, nada disso importa. Senhor, será que os nossos corações se contentam em ter a sua bênção, mas não ter a tua presença? Senhor, muitas vezes temos vivido vidas confortáveis, temos o que comer, temos o que beber, temos um teto sobre a nossa cabeça, e está bom, mas a sua presença não está conosco. E Senhor, e o que nós mais precisamos é a tua presença, pois é ela que irá nos salvar, é ela que nos levará para morar contigo eternamente. É ela que nos livrará desse mundo perverso, onde há dor, sofrimento, lágrimas. Ó Senhor, endireita os nossos caminhos, endireita, Senhor, as nossas veredas, Senhor. Sonda os nossos corações. É o que nós oramos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, muito obrigado, que Deus abençoe e que Deus continue falando no seu coração, como tem falado no meu coração. Nós, como pastores, muitas vezes, ao prepararmos as nossas pregações, deveríamos, pelo menos, falar, Senhor, fala ao meu coração. E como Deus tem falado ao meu coração ultimamente, me desafiado a alçar voos mais altos. Você está preparado para alçar voos mais altos? Se você ainda não estiver, é hora de você buscar isso de Deus. Senhor, qual que é esse voo que eu tenho que alçar? O meu é este. Eu não sei o seu, mas o meu é este. De chegar naquele lugar e um dia, depois de 3 anos, quando voltarmos ao Brasil, a gente voltar aqui e colocar nesse telão que olha aqui, olha, valeu a pena. Quantas pessoas vieram e se prostraram diante do Rei Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado pela sua oportunidade mais uma vez de estar aqui. Espero que Deus tenha falado do seu coração como tem falado ao meu. Que Deus abençoe a semana de vocês. E eu impetro a cabeça depois. Pode impetrar? Depois aí você já. Vamos lá? Meus queridos, vamos nos colocar de pé então, de receber. Senhor Deus, querido Pai, nós nos chegamos diante do Senhor, Deus, com os nossos corações humildes, ó Pai, reconhecendo, Deus, que nós somos tão insignificantes e pequenos, mas o Senhor é grande demais, ó Deus. Ó Senhor, os teus braços não estão fechados para que não possa nos abençoar. Ó Deus, o seu coração não está fechado para que possa nos abençoar. Suas mãos não estão fechadas para que não possa nos abençoar. Ó Deus, e é com esse coração, Deus, que nós recebemos agora, Deus, a tua bênção, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor do nosso Deus e Pai, que enviou Jesus Cristo a esse mundo para nos salvar de nós mesmos, do nosso coração mau e perverso, e que o amor, que a graça do Espírito Santo de Deus, que nos une, que nos faz um em Cristo, esteja sobre a tua igreja, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém.